Boa tarde a todos. É um grande prazer para mim e uma honra ao mesmo tempo estar nessa tarde aqui para a gente conversar a respeito de um tema que é tão caro a todos nós, que é o tema da alimentação saudável, né? Tão desafiador em tempos de correria, de ansiedade, de produtos com um custo bastante elevado, né? Tudo isso acaba nos remetendo a estilo de vida e modos de alimentação que não são os melhores para a nossa saúde. E nada melhor para conduzir essa nossa atividade do que especialistas. E hoje nós temos dois assim dos melhores e mais expressivos nesse tema aqui da nossa cidade, né? A doutora Mariana Kirchner Toscani, que é nutricionista da Faculdade de Nutrição e Fonoaudiologia do Instituto Metodista de Educação e Cultura, o IMEC. Ela tem mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da URGS, doutorado pelo mesmo programa, pós-doutorado também pelo mesmo programa, e trabalha com consultório, ou seja, com clínica de nutrição desde 2000. Também aqui conduzindo essa atividade está o nosso médico, o Luciano Wolfenbittel, que é aqui do próprio MP, né? A maioria dos senhores deve conhecê-lo. Ele é clínico geral aqui na nossa instituição desde 99, formado em medicina e mestre em nefrologia, ou seja, trata dos rins, né? Pela URGS. Residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em medicina interna e nefrologia, e é professor da Faculdade de Medicina da Unicinos. A nossa atividade se propõe a ser uma roda de conversa, portanto, né, claro, vamos ter uma informalidade organizada. Quem tiver interesse em fazer algum questionamento, erga a mão, alguém vai ter que ir até a pessoa, e a pessoa terá que falar no microfone, porque vários servidores, colaboradores e terceirizados estão no interior também, aqui em Porto Alegre, nos assistindo em forma remota. Então, todo mundo que falar terá de fazê-lo pelo microfone. Então, muito bem-vindos, né? Não sei se tu queres fazer uma apresentação também, Luciano, ou já passamos a palavra para a Mariana. Boa tarde, pessoal. Eu estou feliz de ver que tem 40 pessoas aqui interessados em vir conversar com a gente. A ideia é ser uma conversa mesmo. Quanto mais vocês participarem, mais rico vai ficar isso aqui. Então, estou convidando todos a conversar com a gente daqui para frente, tá, pessoal? Eu vou ficar em segundo plano, eu sou só o mediador. A Mariana vai ser a pessoa que vai trazer mais conteúdo e eu vou aqui provocar ela para que apareçam também dúvidas em vocês e gostaria muito que vocês participassem e trouxessem as dúvidas, tá? É um momento especial, é um momento raro, então aproveitem esse momento para conversar com a gente. Então, eu vou passar a palavra para a Mariana. Vai começar a falar, então, sobre alimentação saudável. Quando a gente fala de saúde, a gente pensa basicamente em bem-estar, em se sentir bem, e também a gente pensa em viver mais, então, viver mais e melhor. E dentre as muitas coisas que determinam a nossa saúde, eu acho que a alimentação talvez seja uma das principais, né? E a Mariana está aqui para falar especificamente sobre alimentação saudável. Então, eu te passo a palavra, Mariana. Okay, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. A Carmen, né, principalmente, que me chamou ao MP. E a ideia foi, que nem ele falou, é para ser uma conversa, né, que eu acho que vocês vão aproveitar muito mais. Eu até trouxe alguns poucos slides para a gente se nortear. Mas, conforme vão aparecendo as perguntas, eu acho que fica muito mais enriquecedor para vocês esclarecer as dúvidas do que eu chegar aqui e ficar só explicando algumas coisas, né? Então, até vou perguntar se alguém já quiser perguntar alguma coisa, a gente já começa a conversa, senão eu posso ajudar vocês. O que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, eu acho que, na verdade, apresentando isso aqui, acho que vocês vão ter bastante dúvidas até. Eu trouxe tipo um mapinha, assim, que eu elaborei,
para a gente conseguir se organizar para fazer as melhores escolhas nutricionais, tá? Então, como é que eu tentei organizar, assim? Eu coloquei, então, no verde, tá? O que é para nós biologicamente adequado, né? Que a maioria das pessoas não vão ter problemas. Coloquei como amarelo ali um grupo de adaptação, que depois a gente vai conversar sobre ele, e o vermelho, que é o que é para a gente evitar. A gente entendendo mais ou menos esse mapa, esse esquema, a gente já vai sanar um monte de dúvidas, né? Então, assim, o que eu coloquei ali para vocês ali no verde, tá? Que são o grupo de bichos e plantas, né? Então, esses grupos aqui é o que a gente deveria priorizar na nossa alimentação, tá? Que daí o que entra ali na parte ali dos bichos, né? Então, todas as carnes, né? Então, carnes, vísceras, ovos, ali que vem também dos bichos, né? No caso, o mel, tá? Então, tudo que é mais natural possível, né? Aí, depois, as plantas, né? Que vem as frutas, tá? Aí tem as verduras, os tubérculos, as raízes, né? Então, todos os vegetais, a mandioca, a batata doce, os temperos, as especiarias, os chás, as frutas oleaginosas, que é aquelas que são as castanhas, as nozes. Então, todo esse grupo verde é o que é para a gente transitar em um acesso mais liberado, mais tranquilo. É claro que o excesso de qualquer grupo não faz bem para a saúde, né? Mas esse grupo é o que a gente tem que priorizar. Alguém quer perguntar alguma coisa desse grupo verde antes de eu passar para o amarelo? Alguma dúvida ali no verde? A senhora tem ideias qual é a diferença de custo da alimentação mais do verde e do amarelo e vermelho? Se é mais caro se alimentar bem ou não? Tá. É que assim, ó, depende do que tu vai escolher. Por exemplo, tu pode pegar ali na parte dos bichos e das plantas, né? Tu pode comprar, por exemplo, uma carne, tem de tudo que é preço, né? Tu pode pegar uma carne em promoção, um corte mais barato, né? Então, quando eu falo carnes, não quer dizer só carnes nobres, né? São todas as carnes, né? O frango, que é mais barato, né? As verduras, claro, daí tu vai comprar uma orgânica, é um pouquinho mais caro, né? Mas as frutas, em geral, têm um preço mais acessível, né? Bom, o vermelho, em geral, ele dependendo ali, ele acaba se tornando um pouco mais caro, que é os empacotados, mas aí também tu encontra o vermelho ali barato, né? Por exemplo, uma farinha, né? É isso que tu quer dizer, né? Sim. Tá, mas deixa eu fazer só minha sequência do raciocínio, né? Então, assim, o verde, sim, tu vai encontrar o filé mignon, tu vai encontrar um salmão, mas também tu pode encontrar um corte mais barato de uma carne, um ovo também, que não tem grande problema de consumir qualquer tipo de ovo. A gente, claro, vai priorizar um ovo melhor, mas tudo bem, né? Aí, o que é o amarelo? O amarelo é a adaptação que, na verdade, assim, a gente tem que ter algum cuidado, foi que nem eu coloquei ali, ó. Por exemplo, tá? As sementes. As sementes, na verdade, a gente não precisa dela, mas ela é possível, sim, ela é importante, né? E a gente tem que fazer algum trabalho nela, deixar de molho, cozinhar, algum trabalho para não nos fazer mal, digamos assim, né? Por exemplo, as leguminosas. As leguminosas tem que deixar de molho, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, trocar água para não fermentar, né? Então, assim, tirar os antinutrientes dela, né? Os lácteos. Os lácteos, para várias pessoas, não fazem bem, né? Então, ou é a proteína que não faz bem, que é a caseína, ou é o açúcar, que é o carboidrato, que é a lactose. Então, assim, aí a gente tem que avaliar. Se não faz bem, a pessoa pode consumir, né? Se não faz bem, bom, aí tem algumas coisas que a gente pode tentar. Por exemplo, um leite sem lactose, ou, por exemplo, tem um leite A2, que é um outro tipo de leite que daqui a pouco a caseína, né, é mais trabalhada. Mas é um grupo que tu tem que ter um pouco de atenção, né? Então, assim, ele é possível, só que a gente só tem que observar algumas queixas, alguma sensibilidade. Por exemplo, as oleaginosas que entram ali. Não, oleaginosas não. Ali, por exemplo, o milho, a aveia, o arroz. Aqueles ali, em princípio, fervendo, a gente consegue comer bem. Mas aí tem algumas peculiaridades. A aveia, o que é melhor? O farelo, né? Que tem mais fibra. O trigo.
O trigo, na verdade, a gente sabe que não é um trigo que nem o trigo que a gente consumia lá antigamente. O trigo de hoje ele é um trigo modificado geneticamente. Então, ele tem muito mais glúten, né? Ele é muito mais inflamatório. Agora, é claro, se a gente conseguisse um trigo de uma origem melhor, ou um trigo sarraceno, não faz tão mal, né? Então, assim, o trigo... pessoas, né? Se a gente pudesse, na maioria das vezes, evitar ou usar o de uma melhor qualidade. O arroz aí, parbolizado, integral, são melhores que o branco, mas nada que tu não possa usar um branco, por exemplo, com uma fibra junto para adicionar. O branco é quando tu perde toda a fibra dele, né? Tu refina ele. Aí, se, por exemplo, tu botar um arroz branco, botar uma chia, tu já colocou um integral ali no arroz branco, né? Então, ele fica muito parecido, por exemplo, com um arroz integral, se a gente adicionar uma fibra nele. O milho ali, uma origem melhor ali, é só ferver, né? As sementes, então, tu vai dar uma trabalhada nelas, ou cozinhar, ou deixar algumas de molho, né? Então, esse amarelo ali, tu tem que dar só uma observada nele, ou na questão da quantidade, ou na questão de alguma intolerância mesmo. E o que a gente teria que evitar seria o vermelho, né, que são os açúcares, os óleos de sementes e o trigo, né? Então, é os que a gente deveria evitar, né? Esse trigo mais moderno, né? Então, os açúcares, né, onde tem açúcar, né? E os óleos de soja, de milho, de girassol, né? E aí, os adicionados, né? Então, o que a gente sabe que o que prejudica nos alimentos, né? Tudo aquilo que vai adicionando, tanto coisas químicas, que eu coloquei ali aditivos, ou adicionado, por exemplo, eu tenho um alimento que tu tem um rótulo, e aí ele já tem açúcar, aí tu vê que tem mais um açúcar adicionado, mais um xarope, mais uma gordura. Então, é isso que a gente tem que cuidar, né? Os adicionados, os aditivos nos alimentos, que tudo isso são os alimentos processados e ultraprocessados, né? E a bebida alcoólica. Então, não que a gente não possa comer o vermelho. Na verdade, o vermelho é o que a gente deve evitar, né? É o que a gente não deve priorizar. Né? Então, assim, tudo que a gente puder priorizar no verde, melhor. A gente pode consumir, sim, o amarelo com alguns cuidados e observando o que cada pessoa vai sentir nele. E o vermelho, a gente tem que ter uma atenção. Qual o problema da alimentação hoje em dia? Que ela é baseada no vermelho, né? Então, a alimentação das pessoas, em geral, elas priorizam o vermelho, né? E aí, a gente sabe que a alimentação baseada no vermelho é onde vai gerar toda a obesidade, as doenças inflamatórias, né? Então eu acho que esse é o panorama, que é o que a gente faz. É o mínimo de processamento, que é o verde, que é o alimento puro, original, in natura, né? Aí a gente vai começando a processar ele e vai piorando ele até virar o vermelho. Né? Então, que nem eu botei para vocês ali o amarelo, na verdade, o amarelo ele não é proibido. O amarelo a gente só tem que ter alguma atenção nele, ou em termos de quantidade, ou realmente de algum desconforto que alguma pessoa possa carregar. Vocês têm alguma dúvida nessa tabela? Alguma coisa que chamou muita atenção? Bem-vinda, Mari, Obrigada. ao Ministério Público. Obrigada. Nós já nos conhecemos da escola dos nossos Sim. filhos. E eu fico na dúvida ali que eu vi no vermelho, eu vi os óleos de sementes. Mas o azeite entraria onde? O azeite de oliva entra ali. Desculpa, eu não falei que no verde ali, ó, tem azeitona, né? Da azeitona faz o azeite de oliva. Sim. Então, ela entra no verde, né? Que nem o coco e o óleo de coco, ele entra no verde ali. Então, o azeite de oliva, ele é o verde. Tá. E aí também tem as farinhas, por exemplo, que são as farinhas ali de coco, né, que sai do coco, do verde, e aí as farinhas de oleaginosas ali, que sai do verde também, ó. Que daí, se tu for ver, tem um pouco de processamento, porque a gente tritura, mas, na verdade, a base da alimentação ali é a mesma, não tem nada adicionado. Então, esses são os melhores ali pra gente fixar. Boa tarde. Boa tarde. Sobre a respeito dos doces, é possível evitar? Isso. Ou que por causa que aumenta a caloria, que pode ter um risco por exemplo, dentro do coração, qualquer órgão dentro do corpo? Isso. É que, na verdade, os doces são os açúcares, né? Então, assim, a gente
deve evitar ao máximo, né? É claro que também vai depender tudo, a orientação é de acordo com cada paciente, né? Então, por exemplo, tu pega um paciente que tem que emagrecer, já tem uma saúde metabólica não muito boa, às vezes tem uma diabetes, então aí o ideal é a gente evitar mesmo, né? Então, assim, não é benéfico, a gente não precisa dele, né? Mas a gente pode, sim, por exemplo, ter o doce das frutas, ou ter o doce ali, por exemplo, do mel, ou daqui a pouco comer um chocolate 70%, ou fazer um doce de uma melhor qualidade. Então, assim, não que seja proibido, mas, né, por exemplo, se tu pega uma paciente, por exemplo, com diabetes, a gente vai dizer, come o doce. Não, a gente evita. Daqui a pouco, uma paciente com uma saúde melhor, a gente pode flexibilizar um pouco mais, mas a gente não tem benefício com doce, a gente tem que evitar. Tá? E aí, dependendo de que cada paciente, a gente pode ver o quanto que a gente pode flexibilizar um pouco. Isso, eles entram também na parte dos vermelhos ali, ó. Eles entram nos processados e ultraprocessados, né? Isso qualquer tipo de refrigerante, né? Tanto com açúcar, né, sem açúcar, né? Então, tudo entra nos processados e ultraprocessados. Né? O que aconteceu? É que antigamente a nossa alimentação ela era verde, né? E aí, se tu for ver, tudo foi se modificando. Por exemplo, a água que a gente bebia era uma água normal. Agora, a água, ela tem um xarope, aí ela é adicionada de ela tem algum conservante. Aquela água que a gente toma, não estou dizendo essa água que a gente toma, mas tem algumas águas aí que são diferentes e a gente acaba consumindo. Então, assim, hoje a nossa oferta ela é toda modificando aquilo que era para a gente comer, que era o tradicional. Por exemplo, antigamente a gente comia uma batata. Agora, hoje, é mais fácil comer uma batata frita, porque daí tu vai transformando, ou tu compra aquela que já é pré-frita e só coloca daqui a pouco na air fryer. Então, na verdade, a gente foi modificando aquele alimento que biologicamente a gente aceita, o nosso organismo, a gente foi trabalhando ele, texturas, sabor e tudo, para cada vez ficar mais fácil, mais prático, mais atraente. A gente foi modificando a estrutura do alimento e isso foi o que está nos prejudicando. Que se a gente conseguisse manter aquela base, que eu sei que não é tão fácil, mas o ideal é a gente tentar manter aquela base daquela alimentação verde. Então, por exemplo, a tapioca. A tapioca, quando tu pega, por exemplo, uma mandioca, um aipim, tu processa, daí tu tira a água, tu tira a fibra, tu tira um pouco de vitaminas, minerais e tu concentra todo o carboidrato ali nela. Então, assim, tu trabalha para fazer uma farinha. É possível? É. Só que, claro que é muito mais interessante a gente comer a tapioca, né? Então, tudo foi se transformando, assim, né? Ou porque é fácil, ou é porque é gostoso, ou porque é prático. Então, a gente sempre tem que lembrar do que o corpo espera, né? Muitas coisas assim foram evoluindo e a gente foi desenvolvendo, só que a nossa biologia é a mesma, né? Então, assim, nós somos onívoros, né? Nós somos Homo sapiens, onívoros, comedores, né, de bicho e de plantas, né? E o que o nosso corpo espera? Ele espera receber esses alimentos, né? Então, assim, a gente é preparado, tanto a nossa biologia, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, para receber esses alimentos. E a gente foi acabando se transformando tudo isso, só que a nossa biologia não se modificou. Pode ser que daqui vários anos, algumas coisas até modificaram, talvez um pouco mais de enzima ali, a gente conseguiu para degradar alguma coisa e outra, mas a gente não consegue dar conta de tantas transformações assim. E, além disso, tem os aditivos, né? Tem as coisas químicas que vão colocando para durar mais na prateleira, para realçar o sabor. Então, realmente, fica caindo a alimentação da maioria das pessoas no vermelho, né? Então, na verdade, é isso que a gente tem que cuidar, para não ficar do lado de lá o tempo inteiro, né? Tudo que a gente puder transitar mais para aquele outro lado, melhor. Oi, olha só. Eu mudei a minha alimentação do amarelo, o vermelho, só pro verde. Opa! Só que até eu digo assim que eu passo fome, né, no caso. Mas então tem que aumentar a quantidade. Não, só que assim, ó, o arroz branco pra mim foi uma briga, né? Porque eu não consegui me livrar do arroz branco. O que eu faço? Eu boto meia xícara de arroz branco e uma cheia de integral. Tu misturou. Te pergunto assim, ó, muda alguma coisa ou...
Então, pra mim muda, né? Se outra coisa que tu poderia fazer, aquilo que eu comentei, é, por exemplo, tu pega no branco, tu coloca uma chia, ou tu coloca alguma semente daquelas ali até que eu coloquei, alguma das sementes, tu acaba deixando ele integral, né? Porque não é todo mundo que gosta de arroz integral. Então, assim, não é obrigatório. Até porque, assim, se tu vai comer uma salada junto, por exemplo, já vai ter a fibra da salada, né? Então, tu não precisa obrigatoriamente comer um arroz integral. Tu pode comer o branco, daí a fibra na salada, ou trazer um pouco de fibra para esse branco, em cima dele, né? Também pode ser. Mas assim, mudou, mas ajuda já, né? Sim, já ajuda. Tu já tá misturando, já tá, sim. Tranquilo, mas também se tu come uma salada também já tá ajudando ali, que tu já disse que tu come o verde, tu come salada, né? Já tem uma fibra ali na salada que já tá bem também. Porque na verdade de uma diabetes eu fui pra pré, devido à alimentação. Aí vai te ajudar muito tu transitar mais nesse verde e alguma coisa ali do amarelo com alguma tensão pra ti, né? Pra ver o que dá ou não. Então tá. Tá. Muito obrigado pela tua participação. Eu vou aproveitar. Como é que é teu nome? A Marineuza nos disse que tinha diabetes e melhorou só com a alimentação. E tu emagrecesse nesse processo? Então, eu queria aproveitar esse exemplo que ela gentilmente trouxe para nós, para dizer que a diabetes é uma doença muito comum. Ela atinge, aqui no Brasil, ao redor de 10% das pessoas, de toda a população. Mas ela vai aumentando à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai surgindo à medida que a gente envelhece. Então, se a gente pegar uma população de 60 anos, a gente vai encontrar 15 a 20% das pessoas com diabetes. É muito. E a diabetes, além de dar sintomas, a longo prazo ela causa complicações muito graves, que vocês provavelmente já entraram em contato, algum familiar, algum conhecido, né? E a alimentação é uma arma poderosa para prevenir a diabetes e para tratar a diabetes. Então, esses grupos de alimentos bons e ruins que a Mariana trouxe para nós, eles são muito importantes nessa parte. Os carboidratos, os açúcares, os amidos. Então, a gente está falando do arroz, da batata, do macarrão, da bolacha, do bolo, né? São amidos. E esses amidos, eles são açúcares, que são... só que eles são açúcares que não são doces, mas eles viram açúcar no nosso organismo. Isso é muito importante. Então, são dois lados que a gente tem que usar para atacar esse problema. Um é limitar, né, a quantidade que a gente vai ingerir. E outro é ingerir amidos que têm uma digestão mais lenta, que a gente vai absorver mais devagarinho. Então, os açúcares refinados, a farinha de trigo, né, ela é absorvida muito rapidamente. O arroz integral, ele tem fibra junto, ele já é absorvido bem mais lentamente. Então, isso é muito mais saudável. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, tá. Maria. Eu já queria falar também. Na verdade, para ti também é bem importante, não só para ti, mas para todas as pessoas, que a gente tentasse respeitar uma ordem para comer que faz bastante diferença também no impacto da glicemia. E aí não é só... Não sei se... Acho que tá. Não sei. Todas as pessoas vão se beneficiar. Então, o ideal é a gente começar comendo a salada, depois a proteína e deixar por último o carboidrato. Tá? Então, assim, normalmente o nosso prato, ele vai ter essa composição, né? Uma salada, uma carne, um arroz feijão, uma batata, alguma coisa assim. Então, essa é uma ordem muito interessante para ti, tá? Se tu for medir a tua glicose e se tu for ver, por exemplo, se tu deixar por último o carboidrato, além de tu comer menos, porque tu já vai ter uma saciedade já prévia, né? Tu já comeu a salada, já vai ajudar um pouquinho. Aí tu comeu a proteína, já vai ajudar um pouquinho na tua fome. E quando tu começar, foi por último o carboidrato, já vai ver que tu já vai estar quase saciada, né? Então vai ajudar também não comer tanto aquele grupo e também não aumentar tanto a tua glicose, tá? E a outra questão também é quando tu comer um carboidrato, por exemplo, uma fruta, né, que é um carboidrato, é tu colocar junto uma fibra ou, por exemplo, uma proteína ou uma gordura boa. Isso vai te ajudar a não fazer um pico de glicose, tá? Então, por exemplo, assim, deixa eu te dar um exemplo. Eu vou comer uma banana.
tá? Então, assim, tu come uma banana e bota por cima dela, por exemplo, um coco ralado, que é uma gordura boa, ou, por exemplo, uma chia, que é uma fibra. Também, se tu for ver, já vai ajudar também a não aumentar tanto a glicose. Ou tomar um iogurte junto, que daí é uma proteína, vai dar uma balanceada, tá? Então, isso também é importante, a gente fazer essas boas combinações. A ordem, né, para comer, e também sempre não deixar o carboidrato sozinho, sempre combinar ele com alguma coisa. Isso acho que todo mundo se beneficiaria. Tá. Quer dizer que uma coisa muito ruim é pegar um pacote de bolacha e comer só bolacha. Até mesmo porque, bom, primeiro primeiro tá no vermelho, né? E aí, assim, o carboidrato puro, assim, ele mata muito a fome na hora, né? Se tu comer um pacote de bolacha, tu fica... Só que depois de 1 hora, mais ou menos, 1h30, vem aquela fome desesperadora. E tu entra naquele ciclo da fome, porque o carboidrato sozinho, ele não sacia, né? Então, aí tu... 1h30 depois, além de tu ter aquele pico de glicose, tu vai continuar com fome. Então, por isso que cada vez que a gente for comer, o ideal é fazer um lanche bem completo e consistente para não estar sempre com fome, sempre beliscando, né? E aí, claro, aí tu terminou o carboidrato, continua com fome, aí tu vai ter fome de mais doce, mais... Aí vai de novo, aí tu entra naquele ciclo. Então, cada vez que a gente for comer, fazer pelo menos... Claro, nem é sempre que vai dar. Às vezes vai dar só uma fruta, é o que deu naquele momento, tudo bem. Mas tentar se organizar para fazer esse lanche bem estruturado. O número, né, de refeições que seriam boas ou adequadas por dia? Tá. Eu costumo organizar de acordo com a rotina da pessoa, tá? Então, assim, não vou dizer para ti que tu tem que fazer 4, se daqui a pouco tu passa a tarde em reunião e para ti tem que ser 3, tá tudo bem. Eu acho que primeiro a gente faz um teste e observa o que dá certo, tá? Porque vamos de novo, lá nos nossos antepassados, o que a gente fazia? Nós éramos caçadores, coletores, a gente comia quando tinha acesso à comida. E aí a gente comia tudo num dia, depois no outro dia não comia, depois no outro dia... Então, a gente fazia jejum, né? A gente se caçava, daqui a pouco estava numa época comendo mais bicho, naquela época comia mais proteína, daqui a pouco ia lá num local onde tinha mais árvores e alimentação mais, mais de vegetais, uma época com um pouco mais de carboidrato, que era o que tinha disponível. Então, de acordo com a nossa disponibilidade, a gente lá, nos nossos antepassados, né, a gente tinha uma época com mais carboidrato, mais proteína, um pouco mais de jejum. Então, a gente já fazia isso naturalmente, porque era o que a gente tinha. E hoje, na verdade, a gente tem todas essas ferramentas na nossa mão, só que com a disponibilidade de todos os alimentos possíveis. Então, hoje a gente pode brincar com tudo isso. Se a gente conseguir se organizar de uma maneira legal, a gente estaríamos muito bem, porque a gente tem conhecimento e disponibilidade para tudo isso, só que a gente tem que usar da forma certa. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que chega lá no fim da tarde, tem muita fome, mas que tu viu assim que almoçou bem pouquinho, não comeu nada de tarde, aquela pessoa tem que comer um lanche da tarde, né? Então, para essa pessoa, ela precisa um lanche da tarde. Agora, uma pessoa que almoçou super bem e que vai jantar cedo, daqui a pouco não vai precisar fazer o lanche da tarde, né? Então, o número ele é muito determinado pela rotina e por tu te conhecer o que é bom para ti. Né? O que não é biológico é a gente ficar comendo o tempo inteiro, sensibilizando ali insulina, os hormônios e não dando uma pausa ali para o nosso organismo, né? Então, isso que também era o nosso biológico, às vezes dar umas pausas, às vezes comer um pouquinho mais, e hoje a gente, se tu for ver o tempo inteiro, a gente tá comendo e não precisa, né? Aí entra a fome emocional, né? E a fome fisiológica, né? Então, assim, a gente tem que perceber o que é fome, aquela, eu já estou algumas horas sem comer e tal, ou aquela fome emocional, né? Então, acho que tem, não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso. A fome emocional, na verdade, normalmente ela é uma fome mais específica, assim, sabe? Eu tô com uma fome de chocolate, eu tô com uma fome... Normalmente é de uma coisa que tu pensa, assim, né? Eu tô com uma fome de pizza, sabe? Então, é uma fome mais direcionada, assim. A fome emocional, na verdade, é aquela que vem toda hora, né? Até porque, se tu for ver assim, se tu almoçou bem, tu não pode estar morrendo de fome de tarde, no meio da tarde. Não tem porquê, né? Então, assim, aí tem que observar qual é o gatilho, o que fez tu ter aquilo ali, né? Eu tô nervosa. Bom, então né? Ou, eu tô com sede. Às vezes a pessoa não toma nada de água e passa o dia comendo, mas se tu for ver, é sede, né? Então, a gente tem que achar o que tá trazendo. Às vezes é tristeza, às vezes é ansiedade, né? Então, assim, o que tu tá querendo suprir, né? Então, acho que tem que
tem que dar uma observada, porque, na verdade, a fome, a fisiológica, ela vem devagarinho, devagarinho, e a fome emocional vem de uma hora para outra, assim, sabe? Então, o número de refeições vai determinar de acordo com a tua rotina, do que tu já testou para ti, do que tu te sente confortável. Eu, por exemplo, tenho pacientes que ficam super bem 3 vezes por dia, outros precisam comer 4, né? Mas o ideal é que a gente não faça muito mais do que 4 refeições por dia. Tá? Antes de tu perguntar, eu vou aproveitar para fazer o gancho, depois tu pergunta. Mariana, tu falasse da fome emocional, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou aproveitar para falar daquele assunto que eu tinha falado contigo, que isso é uma coisa, inclusive, que tá todo mundo falando sobre isso, e vou trazer esse assunto para vocês. Quem aqui costuma fazer refeição com o celular à mesa? Ó, tem 1/3 das pessoas estão dizendo que usa o celular à mesa, certo? Então, se vocês estão prestando atenção no celular, vocês não estão prestando atenção no corpo de vocês. Vocês não estão prestando atenção na fome de vocês. E, então, muitas vezes a gente enche o prato, vai comendo, já está saciado, mas continua comendo porque nem se deu conta que está saciado. Então, é super importante a gente comer prestando atenção no prato e na nossa fome. E um pouquinho antes de se sentir estufado, já parar de comer. O ideal é sair da mesa com um pouquinho de fome. Essa é a minha opinião. Não sei o que a Mariana acha disso. Porque o alimento está no estômago, ele ainda não foi absorvido. A gente já comeu o que precisava e a gente vai ficar saciado daqui a pouco. Se a gente seguir comendo até se sentir saciado, a gente já comeu demais. Essa é a minha opinião. O que tu acha disso, Mariana? Então, assim, eu sempre gosto de explicar um pouquinho, quando eu penso lá na biologia, do que a gente estudava lá atrás, né? Antigamente, a gente comia, na verdade, para se nutrir, né? E para sobreviver. Hoje, se tu for pensar, a gente come só por prazer e barriga cheia, né? Então, normalmente, as pessoas comem para encher a barriga e por prazer, né? Então, assim, o ideal realmente é a gente fazer refeições completas, né? Mas não precisar ter aquele estiramento, né? Aquele estímulo, assim, de barriga cheia, né? Porque aquilo ali é quando realmente tu já tá passando um pouco dos limites. O ideal é sempre parar um pouco antes daquela satisfação plena, assim. E uma das coisas também importante é essa questão que nem ele falou, assim, a questão também, acho que da mastigação, né? Porque, na verdade, a gente olha para a comida... Na verdade, as pessoas, às vezes, nem olham, né? Então, aí é que começa, né? Tu vai servir o teu prato, aí a pessoa, às vezes, nem olha o que tá comendo, nem percebe, né? E aí, a gente tem que mastigar bem, né? Saborear, né? Até porque, se tu for ver, demora mais ou menos uns 10 minutos pra gente ter a sensação de saciedade. E se tu come muito correndo, tu nunca vai ter essa sensação de saciedade. Aí tu vai precisar comer 2, 3 pratos, né? Então, a gente só tem esse estímulo depois de uns minutos. Então, tu tem que esperar um pouquinho para disparar esses minutos, né? Então, o ideal é realmente estar confortável, né? Fazer uma pausa e aquele momento que a gente pudesse ser um momento importante ali, né? Prazeroso, gostoso, onde a gente pudesse ter atenção. Porque tudo vai interferir, né? Tu olhar, né? O cheiro vai interferir, o sabor vai interferir, a textura vai interferir. E aí entra depois essas outras técnicas que eu comentei para vocês. Daí entra a ordem ao comer, né? As combinações adequadas, a alimentação nutritiva. Se a gente conseguir fechar tudo isso, a gente vai ter uma boa saciedade. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre os adoçantes. É mito ou verdade? E sobre o açúcar demerara, se ele é mais saudável que o refinado. Tá. Assim, os açúcares, ele entra... Por isso até que eu botei açúcares, tá? Porque, na verdade, ali entra o branco, o demerara, o mascavo e o de coco, tá? Então, assim, digamos que se a gente for pensar em mais natural, o de coco, ele seria mais natural que ele vem da fruta, tá? Aí, se tu for pensar, o piorzinho dele seria o refinado, que é o branco, né? Que daí tirou tudo do refinado. Aí tem o mascavo e o demerara, eles são muito semelhantes, né? Que eles são mais estruturados, assim, eles não perdem o refinamento. Mas, assim, ó, em termos de saúde, assim, de impacto na saúde,
eles são muito parecidos, tá? Então, assim, se tu usar qualquer um desses e medir a tua glicemia, tirando o açúcar de coco, que ele tem um índice glicêmico um pouquinho menor, todos vão aumentar a tua glicemia, tá? Ah, mas eu uso um pouco e quero usar algum mais saudável. Bom, aí tu pode usar o Demerara, tu pode usar o Mascavo ou tu pode usar o de coco. Ficou claro? Tá, agora dos adoçantes. Os adoçantes tem os artificiais e tem os naturais, né? Então, na verdade, os artificiais a gente deve evitar, né? Que é o sucralose, acesulfame, ciclamato de sódio, sacarina. Esses são os artificiais, então é o vermelho, aquele ali, que é o que a gente tem que cuidar. Os naturais, na verdade, eles podem ser uma boa opção, né? Que, por exemplo, o stevia, a talmatina, que é a mais cara. Aí tem o xilitol e eritritol, que eles também são naturais, mas pode dar algum desconforto e tem que observar se não tem distensão, se não tem, né, estufamento, gases. Então, eles são possíveis os naturais, né? Mas o ideal é a gente tentar acostumar, né, com menos açúcar, né, e menos adoçante possível, mas eu não sei se também te respondi os mais interessantes, os que a gente deve evitar. Não, a minha pergunta não falasse muito ainda a respeito do sal em excesso. Ah, tá. Né? Porque eu sou uma pessoa que eu noto, não sei se eu gosto muito de doce, e daí eu tenho essa falsa ideia, sei lá, eu me sinto muito mais inchada, assim, se eu como um alimento com muito sal, do que se eu como um doce, assim, bem doce, bem doce mesmo. Qual é a medida nisso? E a outra pergunta é sobre a gordura de porco, que agora, meu marido, por exemplo, agora só quer usar gordura de porco. Sim, tu diz a banha, né? A banha de porco. Eu não consigo gostar muito, eu acho que altera um pouco o sabor da carne, mas realmente é mais saudável. A banha, ela entra ali no verde, tá? Pois é. Tá, então, assim, é que claro, né? Assim, ó, é claro que a gente tem que observar o excesso, porque uma gordura ali em excesso também não é legal. Sim. E se tem algum paciente com mais problema ali também do colesterol, a gente tem que dar uma avaliada nessa questão também. Mas é uma gordura de boa qualidade, né? Então, ali a banha entra ali, ó, o óleo de coco, o azeite de oliva são as gorduras mais saudáveis, né? Desde que não use em excesso, sim, ela é bem-vinda para poder fazer o cozimento normal, né? A gordura que eu acho melhor para a gente utilizar para estar fazendo as comidas é o azeite de oliva, tá? Mas a gente pode sim alternar com outras gorduras. Pode usar um pouco de manteiga, pode usar um pouco de óleo de coco, pode usar um pouco de banha. A gente pode alternar, mas o azeite de oliva eu acho que é o mais saudável, tá? Peraí, a outra pergunta. Sal. O sal. Tá. O sal, aí depende de como que ele entra. Ele é o sal que tá dentro dos alimentos do verde ou é o sal saleiro de cozinha? Saleiro que tu acrescenta. Ah, tá. Ou nos alimentos. É que o nosso maior problema não é o sal do saleiro, tá? Porque, assim, o nosso maior problema tá que nesses alimentos vermelhos aqui, eles têm, em geral, eles têm bastante sal. Então, aí, às vezes, a gente se preocupa, até eu falo com as minhas pacientes, as que estão comendo no verde, eu oriento até que elas adicionem um pouquinho de sal na comida, tá? Porque, às vezes, tem algumas pacientes que, por exemplo, têm diabetes e que eu começo a fazer uma orientação bem certinha, elas diminuem bastante a pressão e pode ter, às vezes, até um certo desconforto no começo, naquele período adaptativo. Aí, qual é a minha orientação? Coloca um pouco de sal, às vezes até diluir na água com um pouquinho de limão, eu peço para colocar, para dar aquela estabilizada, para te ver o poder que é a alimentação quando a gente mexe. A paciente, assim, às vezes até se sentir um pouco de mal, que cai bastante a pressão. Então, assim, esses alimentos verdes ali, se tu transitar ali, tu vai ter pouco sal na tua alimentação e tu vai poder até cozinhar adicionando um pouquinho, bota os temperos, claro, vai intercalando com os temperos e usa o sal. Agora, se a tua alimentação realmente ela é baseada na vermelha, aí tu tem que... O ideal é nem usar sal para cozinhar o mínimo possível, né? Mas o melhor de tudo é a gente evitar ao máximo o vermelho, né? E aí o sal a gente vai poder usar com moderação, intercalando com as ervas, tá? Mas realmente, numa alimentação mais baseada no vermelho, ainda que tu adiciona, a gente vai acabar retendo bastante líquido e aí o sal realmente vai nos prejudicar. Obrigada. De nada. Pessoal, tem um monte de pergunta de quem está online, então eu vou contemplar esse pessoal também. Tá. Vou passar algumas perguntas para ti, tá, Mariana?
Primeiro a gente tinha falado um pouquinho sobre lanches, né? Sobre lanches saudáveis. E tem a Miriam Matar está perguntando aqui sobre as barras de proteínas. Tá. As barrinhas, assim, elas são possíveis para um lanche rápido, né? Daqui a pouco tu pega, não tem tempo de te organizar. Mas, assim, eu ainda acho um lanche um pouco caro, né? A maioria, se tu for pensar, ela tem bastante coisas do vermelho ali, tem bastante aditivos ali. E tem uma quantidade boa de proteína, mas não é o lanche, por exemplo, que eu recomendo para as minhas pacientes. Eu já acho, por exemplo, muito mais interessante tu pegar que daria o mesmo efeito, por exemplo, um iogurte natural, e aí bota, por exemplo, uma fruta, ou, por exemplo, uma medida de whey, que sai até mais barato do que aquelas barras de proteína, o que é R$10, R$15 cada barra de proteína, né, para um dia. Eu acho caro, mas assim, para um quebra-galho, para uma viagem, se a gente pegar uma formulação com um pouco menos ali daqueles aditivos ali, eu acho ok, só que tem que dar uma olhadinha na qualidade. Uma outra pergunta sobre o horário da última refeição. Ah, tá. Isso é boa pergunta. Acho que isso aí, se a gente conseguir matar essa pergunta aí, isso é uma das coisas que ajuda muito nos nossos hábitos saudáveis, assim. Se a gente conseguir jantar cedo, né, a gente consegue resolver muita coisa aí. A gente faz muita diferença para dormir melhor, para ter um sono de qualidade, né, para a gente não ficar toda hora acordando. Acho que ajuda também no emagrecimento, ajuda a regular os hormônios, a gente consegue fazer uma pausa ali do sistema digestivo maior se a gente janta mais cedo. Eu acho que é muito benéfico. Assim, o ideal é que depende também do horário que a pessoa dorme, né? Mas o ideal é ali tentar, eu sei que é difícil na rotina das pessoas, mas até no máximo umas 19 horas tá jantando. O ideal Tá, mas então assim, ó, no que chega em casa, uma das primeiras coisas, tentar se organizar. Tá? É claro que a gente vai combinar o que é o ideal de acordo com a realidade de cada pessoa, tá? Mas assim, daqui a pouco, se a pessoa perguntar, se puder escolher, daqui a pouco, o ideal é jantar o mais cedo possível, tá? Mas não podendo, se a pessoa só pode jantar às 8, que seja às 8, né? Melhor tu jantar às 8 do que ter uma rotina de jantar às 10, né? Então, qualquer antecipação nesse horário da janta já é bem-vindo. Deixar mais tarde para exceções, né? Por experiência própria, diminui muito o refluxo. A gente tem uma qualidade de sono melhor, porque com refluxo a gente acorda com refluxo, sentindo mal. Diminui esofagite, diminui até pneumonia, a gente tem menos pneumonia, se come bem mais cedo. Então, é uma boa dica. É uma baita dica. Olha só, o pessoal está preocupado aqui com a questão do açúcar e do adoçante. Já falasse um pouquinho sobre os adoçantes mais saudáveis, né? E a questão da adição de açúcar. A gente falou sobre o sal, sobre a farinha e sobre o açúcar. São os 3 pós brancos que poderiam ficar ali no vermelho, né? Eles não precisariam fazer parte da nossa dieta. Não é nada saudável comer açúcar refinado, né? Então, adicionar açúcar nos alimentos não precisa e não é saudável. Acho que isso é uma mensagem importante. E a imensa maioria do açúcar que a gente consome vem nos refrigerantes. Se a gente for pegar a população em geral, a gente sabe que os refrigerantes são responsáveis por uma boa parte das calorias que a gente consome. Então, se alguém quer emagrecer, uma boa dica é começar a tirar a caloria líquida. A caloria líquida, né? Isso, inclusive, tem leis já nos Estados Unidos, por exemplo, eles já estão obrigando as fábricas a botar menos açúcar nos refrigerantes. Se a gente for olhar a fórmula da Coca-Cola, é ao redor de 10%, acho que de açúcar, né? É um absurdo. É um monte. Né? Então, aí vem aquilo que eu comentei, né? Claro, a gente bebia a água ou bebidas mais saudáveis e aí foram adicionando açúcar, aditivos, né? E aí a nossa base da nossa hidratação de muitas pessoas, por incrível que pareça, é o refrigerante. Tem pessoas que tomam pouquíssima água e mais refri, então tem que evitar.
Um outro colega está perguntando, tu tinha comentado sobre no nosso ciclo evolutivo, né? O ser humano evoluiu num ambiente onde fazia jejum intermitente. Natural, né? Está se falando bastante sobre isso hoje em dia, né? Sobre os benefícios ou não do jejum intermitente. O que é que tu pode nos trazer sobre isso? Tá. Na verdade, que nem eu comentei, antigamente não era uma estratégia, antigamente era o que se tinha, e aí hoje a gente pode usar dessa técnica, de acordo com a aceitação da pessoa e de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, assim, se tu vê que tem uma paciente que ela já tem uma fome mais controlada, que é uma paciente que daqui a pouco precisa uma parte mais neurológica ali para a gente dar uma controlada, a gente sabe que tem bastante benefícios até para dar uma resetada no organismo, mas tudo depende, assim, do que quando a pessoa vai comer de novo, o que a pessoa vai comer, porque não adianta nada a gente fazer jejum intermitente para comer o vermelho depois, né? Então, assim, se a gente vai comer o verde e o amarelo, a gente até pode utilizar essas técnicas, né? Elas podem ajudar. E aí, o tempo vai determinar de acordo com o conforto de cada paciente, né? Então, assim, tu não vai deixar o paciente desconfortável. O que eu gosto muito de fazer com meus pacientes, assim, é jantar cedo e no outro dia, daqui a pouco, pular o café da manhã, né? Ou daqui a pouco, pular o café da manhã, ou até tomar o café da manhã, mas antecipar a tua janta, tu já fica ali algumas horas em jejum. Por isso que eu acho legal essa questão da janta, né? Tipo, 12 horas em jejum, só tomando água. Na verdade, ou daí ver o que cada... Ou dá para pular o café da manhã, ou não, né? Depende do que cada um já está adaptado, né? De que cada organismo já se adaptou. Mas eu acho que dá para a gente utilizar dessas técnicas se a gente estiver fazendo, na maioria das vezes, o que precisa ser feito. Senão, não vai adiantar, né? Ficar fazendo jejum para comer só o vermelho, né? O que é considerado um jejum intermitente? 12 horas? A partir de 14, mais 14, 16. Então, por isso que eu disse, o jantar cedo, ele te traz muito benefício. E aí, se a pessoa consegue pular o café e só almoçar mais cedo, já tá ótimo. Se não, se é desconfortável, ela acorda e toma um café, já tá valendo também. Oi. Eu queria complementar, né, dizendo que eu gostei muito dessa tabela, né? Ai, que legal. E que faz mais ou menos um mês que eu tô evitando, assim, ao máximo o vermelho e muito o amarelo também, né? O do amarelo ali, na realidade, eu cortei o arroz nesse último mês, mas o feijão eu continuei, né? O feijão eu deixo de molho. Sim, tudo. Isso aí. E assim, olha... Porque eu tava com o objetivo agora, dia 22 de agosto, vai fazer... Meu filho vai fazer 12 anos. No dia do meu aniversário. Que legal. Então, assim, eu nunca mais tinha voltado ao peso que eu tive antes da gravidez dele. Eu não tinha... Sim. Eu engordei bastante, depois consegui emagrecer, mas não tinha voltado. Faltava, assim, uns 6 quilos, 7 quilos. Sim. E agora... Nesse último mês, e daí faltava assim, sei lá, uns 3, 4 quilos. E daí, nesse último mês, consegui vencer aquela barreira ali. Só cortando o vermelho, cortando o amarelo. Viu? E assim, ó, e daí eu como feijão com verduras, daí a batata, eu continuei, a batata Sim, a batata, doce, tu vê, a batata tá no verde, né? Isso. Ali, a batata doce, aí o pão eu consegui cortar, assim, que o pão fez parte da minha vida toda. Sim. Né? E daí, de manhã, que eu comia o pão no meu café da manhã, e comia mamão ou banana, né? Tirei o pão e coloquei o ovo, né? Então, eu botou o verde. E daí eu consegui, que eu achava que era uma coisa muito difícil, né? Então, só queria compartilhar, assim, que não legal. É tão difícil, né? Então, cortei isso. O açúcar eu já tinha cortado há bastante tempo do café, né? E o que mais que eu cortei também? E a massa também, que era uma coisa que eu comia bastante. Vermelho. Cortei também esse último mês. Não que eu acho que nunca mais vai comer uma massa ou um arroz ou um pão, né? Mas eu vejo, assim, que fez muita diferença. E que é muito bom mesmo, a gente vê como é importante, né? E se sentir bem, né? E se sentir bem, né? E assim, eu consegui perder isso sem passar fome, porque daí eu também, às vezes estou lá comendo,
de noite, às vezes, faço uma sopa de abóbora, põe na panela de pressão e depois bato. Fica, eu adoro abóbora. E como um monte, né? Sim. Mas, assim... É que dificilmente a pessoa vai engordar se ela ficar no verde. Se não fica vai no engordar. verde, pois é. Mesmo que ela coma um pouquinho a mais, vai ser muito difícil engordar. Só que isso não é, assim, não é tão divulgado. O que é muito mais fácil para todo mundo é ficar no vermelho. É, né? aí é que tá. Aí, claro, refrigerante, daí também eu já... Nada de refri. E o que eu tomo bastante, que eu gosto, é água com limão, assim. Que daí dá um gostinho. Que legal. E ajuda. Muito bom, viu? Parabéns. Tá. Tem mais... Eu acho que 2 perguntas bem legais, assim, da gente falar um pouco. E acho que ela quer perguntar ali também, não sei se tu quer priorizar ela ou... Tá, eu vou só aproveitar esse aqui. Vou falar uma aqui do pessoal online e depois continuo aqui. Sobre o azeite de oliva para fritar alimentos. Pode ser usado para fritar alimentos? Pode ser usado para fritar alimentos, não tem problema nenhum. Claro, a gente usar pouco, né? Tentar não usar aquela abundância de azeite, não fritar tão imerso, mas é possível. Oi, doutor. Oi. Oi. Eu queria saber uma coisa. Eu tenho um problema muito sério. Consumo de líquido com questão de água, que diz que é muito importante você consumir no mínimo 2 litros, isso. Só que eu tô tendo essa dificuldade com consumo com líquido e tô trocando pelo refri, essas coisas. Isso, mais tarde, pode vir me trazer um sério risco na minha saúde futuramente? É porque, na verdade, o líquido tu não tá te hidratando, né? A água é o que vai te hidratar, né? O que tu tá trazendo com o refrigerante é açúcar, são aquelas coisas químicas, né? Então, assim, o que a gente observa? Que mesmo que daqui a pouco, assim, a pessoa faça um exame, o exame esteja bom, aparentemente a pessoa magro, né? Só que se a gente não for cuidando dessa parte da alimentação, em algum momento... Daí, dependendo da tua genética, vai prender para um lado ou para o outro, ou é diabetes, ou é questão, né, ou alguma questão mais cardíaca, algum lado vai pegar, né? Então, assim, por isso que, às vezes, mas eu tô magro. Não, mas só um pouquinho. Como é que tá a tua alimentação? Não tô bem. Em algum momento isso vai... Então, assim, de repente, que nem tu disse, hoje até tá bem, mas isso a longo prazo vai... Daí, dependendo da tua genética, vai predispor mais cedo ou mais tarde alguma coisa. Então, o ideal é já começar a cuidar antes que, né, tenha alguma coisa, né? Uma perguntinha que eu queria fazer para você. Questão de refrigerantes. Muitos dizem que o zero, sim, na realidade, ele é bom o consumo. E, na realidade, ele tem alguma coisa ainda, mesmo assim, tem alguma coisa de açúcar mesmo sendo zero. Correto? Tá, é que todos os refris, eles ficam no vermelho, tá? Então, assim, aí a gente vai estar falando do vermelho. O que é melhor? Aí entra assim, o que é melhor? Uma cerveja? Bom, aí é tudo vermelho. Tudo vermelho. Aí a gente pode, né? Tá, o que é melhor? Bom, se tu pega um paciente... Melhor mesmo é água. É isso. Não, mas assim, olha só. Se tu quer se tu quer controlar a quantidade de açúcar do teu organismo e se tu quer emagrecer, o diet, o light, ele não vai te dar calorias, se tu pensar só na caloria. Só que é só coisas químicas que, de alguma forma, vai estar prejudicando o teu organismo. Mas não vai estar, digamos, acrescentando as calorias para te engordando, digamos assim. Mas não é saudável, né? Mas, nesse caso, para quem quer emagrecer e quem tem diabetes, sim, o diet, o light, o zero seria melhor. Mas não que ele seja recomendado que seja bom, né? Mas de vez em quando, se é uma coisa que tu gosta, com moderação é possível. Só não fazer parte do dia a dia. De nada. O problema é que a gente come todos os dias, várias vezes por dia, né? Então a gente vai empilhando, digamos assim, Isso tem uma pergunta que um colega fez, tá inserido na tua pergunta também. Cada vez que a gente come açúcar, mesmo que a gente não seja diabético, a glicose no nosso sangue vai subir. E isso não é bom. Isso não é bom. O nosso organismo reage produzindo insulina, que vai fazer a glicose baixar. Se a pessoa é saudável e não tem diabetes, a glicose vai subir até 150, 160 e vai baixar. Isso. Só que se a gente faz isso todo dia, fica comendo docinho várias vezes por dia,
a gente vai acumulando esses piquinhos e a longo prazo, daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter mais infarto, a gente vai ter mais derrame, mesmo não sendo diabético. Então, não é saudável. Então, não é bom comer açúcar. Isso para ela pode causar sérios danos, ela tendo diabetes? Para ela é péssimo. Eu já falei para ela, mas só que ela continua. Isso pode ser provavelmente melhor ela parar e trocar, no caso. Trocar, exatamente. Troca por um adoçante, né? O ideal é ela tentar acostumar sem açúcar, né? E aí, para isso, existe alguma técnica, assim, de tu fazendo a retirada gradativa, né? Então, por exemplo, se ela usa 2 colheres de cafezinho de açúcar, 3, então, assim, ó, ela usa por 7 dias 2, depois por mais 7, ela usa 1. E aí, se ela conseguir, ou ela vai ficar na 1, ou ela tira tudo, né? Porque a gente precisa mais ou menos de 7 a 10 dias fazendo essa retirada gradativa. Porque se ela for tirar tudo, ela não vai gostar e vai estranhar. Mas para ela acostumar o paladar, se fizer essa técnica assim, de tirar gradativamente, nem que ela demore 1 mês para conseguir tirar, mas aos pouquinhos ela vai reduzindo a cada semana um pouco. Isso vai ser bem interessante para ela, né? Então, assim, ou tentar acostumar o paladar sem ou o mínimo possível. Tá. Acho que vai ser a última pergunta. Nós já é 4 horas, 2 para as 4, então... Eu queria saber um pouco sobre substituir a proteína da carne em outros alimentos. Porque eu sou vegetariana, desde que eu nasci. E eu, tipo assim, eu acho que na minha alimentação, eu como muito mais o amarelo. Tipo assim, o verde também, né? Mas o amarelo eu como em excesso até. E aí eu queria saber, tipo, soja... O que tu come do verde? O que tu come do verde? Repolho, brócolis, pra mim, que eu acho que é o que... Ovos tu come? Não. Não também? Ah, tá. Ovos não. Sem ser da carne, né? Tipo, pra mim, o que eu substituo é a proteína de soja. Mas só que eu não sei se em excesso ela é saudável. É que a nossa soja, na verdade, ela é uma soja também modificada, né? Então, assim, claro, dependendo da origem da soja, ela é possível, né? Mas a gente sabe que tem bastante soja modificada, transgênica, então de uma origem melhor seria possível, né? Onde tu conseguiria seriam ali nas leguminosas, né? Que tu conseguiria alguma coisa. E eu gosto muito de dar para esses pacientes que não consomem a proteína, daí são os módulos, né? Aí tu poderia usar os módulos de proteína. Não sei se tu usa alguma coisa. Não. De colágeno, alguma coisa. Não. Eu acho que assim, o problema de não usar a proteína é tu conseguir a tua saciedade, né? Porque daí, quando a gente não come uma quantidade de proteína suficiente, a gente vai estar sempre com fome, né? Então, quando a gente consegue numa refeição ter uma quantidade, compondo a proteína junto, a gente vai ter uma boa saciedade. Então, para essas pacientes minhas que não consomem ou do whey protein, né? Ou colágeno, né? E aí eu acho que seria para ti interessante tu fazer adição para poder ter uma melhor saciedade também. Sim, mas tipo, as leguminosas em geral, assim, tipo, elas conseguem substituir um pouco da proteína? Elas te dão um pouco, mas teria que comer bastante para te ter a mesma quantidade. Por isso que eu acho que o módulo, nesse caso, ele entra, assim, praticamente quase que obrigatório, assim, para te conseguir fechar a tua quantidade de proteína. Senão tu fica com pouca proteína sempre, acaba sempre ficando com fome. Né? Então, acho que seria interessante tu complementar. Mesmo tu tendo ali alguma coisa no feijão, tu compondo ali algum outro alimento que tu vai pegar um pouco de proteína, vai ficar faltando. Tá? Obrigada. Eu vou trazer a última pergunta da internet aqui, que é sobre o sal rosa. Isso é uma moda, né? O tal do sal rosa. A pergunta é, sal rosa é realmente melhor para a saúde? Então, esses dias eu peguei uma embalagem de sal do Himalaia. E aí eu fui olhar, o sal do Himalaia é fabricado no Novo Hamburgo. Não é do Himalaia. O que é o sal rosa? É o sal cloreto de sódio com um corantezinho cor-de-rosa. É o mesmo sal que a gente compra por R$2 no super, a gente paga 20 pelo tal do sal do Himalaia. Não caiam nessa, tá, pessoal? Existe o sal marinho.
Salmarinho é outra coisa. Salmarinho tem uma parte dele que é cloreto de sódio e uma parte que é cloreto de potássio. Ok? O cloreto de potássio é muito mais saudável do que o cloreto de sódio. Tem estudos, hoje em dia até populacionais, assim, com centenas de milhares de pessoas, que demonstraram que quanto mais cloreto de potássio a gente consome, melhora a nossa pressão. A pressão arterial da população é mais baixa quando consome salmarinho, mais salmarinho. Isso. Mas cuidado, tem pessoas com doenças, principalmente doenças renais, que não podem comer potássio. Então, se a pessoa é saudável, ok, prefere o salmarinho. Se tiver alguma doença, tem que consultar o seu médico para ver se pode. Mas, regra geral, sim, o salmarinho é mais saudável que o cloreto de sódio tradicional. Isso, que é o que eu indico para os meus pacientes, o salmarinho. Só que daí entra também naquela questão, né? O sal, a gente discute qual é o também... Claro, o sal, que nem a gente está falando, se preocupar muito com o Himalaia, isso, aquilo que é caro, daqui a pouco está comendo só no vermelho, né? Ali que está o sal, né? Então, esse seria um detalhe, né? Que às vezes fica gastando dinheiro numa coisa que não tem muito porquê, né? E o alimento industrializado, eu acho que esse é o ponto, né? Aquele que a gente compra pronto, todo ele tem conservante. Isso. E os conservantes são a base de sódio, de sal, que não é legal. Então, por isso é que aquela dieta das nossas avós, que faziam tudo em casa, faziam o molho em casa, é muito mais saudável, porque tem muito menos sal. Então, se vocês puderem fazer a comidinha em casa, certamente é melhor do que comprar tudo pronto no supermercado. Né? Eu tinha até programado ali 2 slides assim, para fechar, que eram bem legais, mas a gente não vai ter tempo. Mas era um resumo assim, final. Mas se a gente quiser finalizar, se elas tiverem mais um tempinho. Então, aqui, um passo adiante depois daquela tabela. Só lembrando ali da questão de comer devagar, mastigar bem, da boa hidratação, da frequência alimentar. Por que eu coloquei baixa? Porque as pessoas, em geral, elas passam o tempo inteiro comendo e beliscando. Então, assim, até mais ou menos 4 refeições por dia. As refeições, em geral, na medida do possível, com uma boa densidade nutricional e controle da densidade calórica através de proteínas, boas gorduras, bons carboidratos e vegetais. É claro que se daqui a pouco tu vai fazer um lanche da tarde, deu só uma fruta, não conseguiu combinar com nada, tudo bem. Mas o ideal é as refeições serem combinadas com esses macronutrientes ali que eu coloquei, né, e vegetais também. Para ter um bom controle do peso e do apetite, é sempre legal, que eu faço com as minhas pacientes, calcular certinho o alvo proteico, né, pra gente, em geral, as pessoas comem uma quantidade muito pequena de proteína, então ajustar essa quantidade é importante, tá? Boas gorduras, bons e controlados carboidratos, que é onde tem a nossa maior disponibilidade, por isso que é importante a gente cuidar, e vegetais. E aí sim, a gente vai ver o que a gente vai fazer para cada paciente, para cada caso. Uma dieta mais isso, mais aquilo. Depois que ela entendeu aquela tabela, ela fazer uma intervenção mais assim, mais assado, de acordo com o que ela precisa, do que ela quer, aí é muito fácil da gente transitar. Mas primeiro a gente tem que tentar fazer aquele básico, tá? Aí outros estímulos biológicos que acho que é bem importante, que a gente acabou não comentando. O bom sono, porque a gente também foi perdendo isso, né? As pessoas normalmente ficam até tarde estimuladas com telas e luz e tudo, então ter um bom sono, até porque quem não dorme bem no outro dia vai acabar tendo mais fome, desregula os hormônios, então a pessoa vai ter uma tendência de comer mais. Estímulo ambiental, também tentar ter alguma exposição na rua, né? Por isso também uma das questões que várias pessoas têm pouca vitamina D, porque acabam não se expondo também ao ambiente externo. Contato, então, com a natureza, tentar monitorar a ansiedade e o estresse na medida do possível, né? Tentar fazer durante o dia alguma coisa que te traga também prazer e bem-estar. Às vezes é ler um livro antes de dormir, às vezes é fazer uma pausa, tomar um chazinho, qualquer coisa que a pessoa se agrade, mas isso é importante no dia a dia. E tentar também fazer uma prática de atividade física regular no horário que é viável para cada pessoa. E aí,
A gente vai avaliar, né, que eu só coloquei ali porque eu costumo explicar isso para os meus pacientes também, os exames, e aí a gente vai ajustar de acordo com cada pessoa, os sintomas de cada pessoa, os hábitos de cada pessoa, que a gente vai poder ajustar tudo, né? Então tem que ver como é que é a rotina, como é que é o meio, como é que é o costume, qual é a preferência para a gente estar fazendo aí a intervenção. Então, aqui para fechar, o que eu tinha colocado, né? O que eu coloquei? Que cada paciente carrega a sua genética, cada paciente está numa condição e cada paciente tem algum problema, né, para resolver, que nem eu digo, tem algum boleto para resolver, né, ou quer algum resultado, às vezes quer alguma performance, quer algum objetivo. E aí, através de tudo isso aqui, a gente vai fazer uma adequação para cada paciente. Tá? E a ideia é que a gente tenha uma boa nutrição para ter pouca inflamação, né? Então, na verdade, não é só questão de pensar, eu não vou engordar, eu tenho que emagrecer. A questão é a gente estar bem alimentado, bem nutrido, para a gente prevenir e tratar as doenças, né? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Então tá, acho que foi fantástica a sua contribuição, Mariana. Que bom. Obrigada. Luciano também, muito obrigada. E principalmente a interação do nosso público. Acho que foi de muita valia. Certamente todos saímos com algumas dúvidas saneadas, mas gostaríamos de ter mais umas 2 horas. Podia, né? Por mim podia ser. Um monte de coisa que a gente tem, né, em relação à alimentação. Tá. Comer a laranja. Então, assim, comer a laranja. Assim, ó, o que seria melhor, né? Qual é a diferença, né, de um para o outro, né? Para te comer a laranja, tu vai ter a fibra e vai ter o alimento, tá lá no verde, né? A laranja é o verde, né? O alimento natural. Quando tu faz o suco, na verdade, tu espreme ali, tu tira a fibra, né? Tu tira toda a fibra que tu estaria comendo, mastigando, tu perde aquela parte de mastigação, de trituração, até da parte da saciedade, que a gente já começa a estimular a saciedade, né? Então, as fibras tu perde ali um pouco da saciedade, né? E para tomar um suco, às vezes precisa 3 laranjas, ou 4 laranjas, dependendo, para te fazer um suco. Então, tu vai ter uma quantidade de açúcar ali, ou de frutose, que é o açúcar, né, do suco ali, que vai absorver como glicose, bem maior, né? Então vai ter uma concentração calórica e de carboidrato muito maior ali concentrada naquele copo do que se tu estivesse comendo, e vai ter mais saciedade se tu comer. Mas assim, de vez em quando tomar um copo de suco de fruta também não teria problema, né? Então o ideal é só preferir comer a fruta, né? E quando tomar, mais... Mas entre suco e refrigerante, o suco. O suco. Entre suco e refrigerante. Principalmente o sem açúcar, né? Porque exatamente. tem uns que são adoçados, daí é terrível, né? Exatamente, não, aí com certeza, com moderação ele é saudável sim, até porque se tu for ver, ele tá lá no verde, né? Só que aí tem que levar em consideração essa questão que eu comentei, né? Cuidar o volume, né? E a frequência, não substituir por água, né? Mas de vez em quando é possível, sim. E as caixinhas daí não tem suco, não tem fruta ali, só tem... A maioria é só açúcar e os de caixinha, né? Então tá, agradeço novamente a todos. Essa era uma das perguntas que eu estava guardando comigo, daí tu fez. Tá? Mas muito obrigada. Eu que agradeço também. Volto a agradecer mesmo a participação de todos. Vamos aguardar sugestões de novos temas aí para as nossas sessões do Pertencer. Pessoal, tá? Eu fiquei muito feliz com a participação de todos. Cada pergunta que veio aqui tirou a dúvida da pessoa que fez a pergunta e certamente de todo mundo que estava aqui, né? Então, olha, vocês foram 10. Valeu. Obrigada.